Fala galera, beleza? Aqui é o professor Luciano com mais uma videoaula para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E caso tenha alguma sugestão de tema para ser abordado, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer o vídeo para vocês, beleza? Agora vamos para a aula? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a variação linguística, que é uma expressão usada para mostrar a variedade da língua e como certos indivíduos ou grupos têm maneiras próprias de utilizar a língua. Essa diversidade do uso da língua pode ocorrer por vários fatores. Ela pode ser geográfico, sociocultural, temporal, contextual. Então, assim, a gente sempre tem que ter em mente o quê? Que a língua ela é uma coisa dinâmica, ela sempre vai sofrer variações, ela nunca vai ser aquela coisa estática, aquela coisa certinha, todo mundo vai falar igual, não. A língua, ela existe uma variação muito grande dentro da língua. Essa variação ela pode ser regional, essa variação pode ser, às vezes, assim, de dois países que falam a mesma língua. Se a gente for pegar o exemplo português do Brasil e Portugal, se a gente for pegar o inglês americano e o inglês britânico. Então, essa variação, essa língua, ela sofre uma variação muito grande. Até para ver, assim, a nossa língua ela é derivada do latim. Então, se a língua ela não mudasse, se ela não tivesse esse dinamismo, a gente falaria latim até hoje. Mas não, porque a gente vai misturando dialetos, uma língua acaba misturando com a outra, então a língua ela vai sofrendo essa transformação. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar da questão de erro. Não é que não exista erro dentro da língua, existe o erro sim. Mas a gente tem que pensar também qual é o contexto do que a gente fala. Lembrando sempre que qual que é a função da linguagem? É comunicar. E se a gente não conhece várias variações da língua, a gente não vai conseguir se comunicar direito. Por exemplo, se você chegar no Nordeste, a fala deles é muito diferente, ou no Sul do país. Então a gente tem que, a gente tem que conhecer, como diria Evanildo Peixara, temos que ser poliglota dentro da própria língua. O que isso quer dizer? Que eu tenho que conhecer maneiras diferentes de falar, expressões diferentes, e a hora de usar essas expressões diferentes. Então a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente sempre tem que fazer o quê? Eu costumo até falar que a gente tem que fazer o quê? A língua tem que ser como se fosse uma roupa. A gente não tem uma roupa diferente para cada ocasião, então por que a gente não pode ter uma linguagem diferente para a ocasião? Isso não quer dizer, gente, que a escola não deva ensinar a variante padrão da língua. A escola deve ensinar a variante padrão da língua, até porque são a variante que geralmente as pessoas não têm tanto contato assim. Então a escola deve ensinar. Não é que a escola ensine errado, ela deve ensinar a variedade padrão, porém ela não pode colocar coisas que saiam dessa variedade padrão como erro, porque vai tudo depender do contexto. Por exemplo, gente, quando a gente vai falar do WhatsApp, a gente não pode falar que as pessoas escrevem errado no WhatsApp, porque o WhatsApp ele é uma coisa mais dinâmica, então é aquela linguagem mais, digamos que ela é bem próxima da fala, é aquela coisa mais de improviso, você não vai ficar elaborando um texto para mandar para a pessoa, porque é aquela coisa que deveria ser aquela coisa, né? Perguntas e resposta rápida, um diálogo rápido. Lógico, tem gente que te dá um vácuo eterno ali no WhatsApp e nunca mais te responde, ou te responde daqui a um mês. Mas, na teoria, o WhatsApp é aquela coisa para ser uma coisa dinâmica. Quando a gente está conversando com uma pessoa normal, ali frente a frente, você fica elaborando o que você vai falar, não, a coisa vai saindo. E no WhatsApp é isso. Então, algumas coisas passam ali pelo WhatsApp, porque, por exemplo, até a questão da pontuação, até um acento, assim, às vezes passa porque é uma coisa dinâmica, você não vai ficar pensando muito no que você está escrevendo. Mas o que a gente tem que ter em mente é o quê? Que aquilo é uma linguagem para o WhatsApp. Se você for fazer uma redação, se você for fazer um texto, ou for mandar um e-mail, é uma coisa mais elaborada, você não vai poder cometer esses tipos de erro. Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer, a fala, a gente tem que ter o quê? Um tipo de fala para cada ocasião, a gente tem que saber se comunicar nas diversas formas, então a gente tem que saber quem é o nosso receptor, quem a gente está conversando, para a gente adequar a nossa linguagem para ele, até porque se eu falar e a pessoa não entender nada, não houve comunicação, então a linguagem ali ela não cumpriu a função dela. Existem vários tipos de variações linguísticas. Então, a gente vai ter aqui a variação diatópica, que é a variação geográfica, que ela ocorre devido às diferenças geográficas entre os falantes, que pode ser de região para região, pode ser de um país para outro, que eu dei o exemplo lá do inglês britânico e o inglês americano, do português falado no Brasil, o português de Portugal, ou até mesmo aqui dentro do Brasil, nas regiões brasileiras, que as pessoas têm nomes diferentes. Por exemplo, a gente tem a abóbora, que pode ser girimum, dependendo do local. A gente tem o quê? A criança, aqui na Bahia eles vão falar menino, aqui em São Paulo a gente fala moleque, lá no Rio Grande do Sul é
piá, a gente tem a mexerica, que vai virar tangerina, que pode ser bergamota também. Então a gente tem o que? A gente tem nomes diferentes, formas de falar diferente, de acordo com a região onde a gente está. Então, essa região, essa variação diatópica, que é a geográfica, ela se refere ao que? A isso, as diferentes formas de falar, quando a gente tem quando a gente fala sobre região, então a gente tem as variações geográficas, no caso, né? Quando a gente fala de regiões geográficas diferentes, a gente tem formas diferentes de falar. Então, assim, aí disso a gente entra na questão do porquê existe uma norma padrão, uma língua padrão, porque assim, de repente, se você vai para um lugar, você tem que ter um correspondente que a pessoa entenda. Por exemplo, uma vez que uma amiga minha falou assim, sobre a amiga dela, nós estava tudo numa festa, ela entrou rindo e falou, ah, a fulana levou um estrômbado e meteu o bucho no chão. E ficou todo mundo meio assim, o que é isso, né? Aí que ela explicou, que ela caiu, levou um tombo e bateu com a barriga no chão. Então, a importância de uma norma padrão, porque se ela não conhece uma norma padrão, uma linguagem mais padrão para explicar isso, como é que ela ia explicar para a gente o que era um estrômbado? O bucho a gente até ficou meio assim, mas o estrômbado ninguém sabia o que era. Então, assim, por isso que precisa ter o quê? Uma variante padrão. E a gente tem também a variação diastrática, que é o que? A variação social. Então, assim, não estamos falando de classe social rica e pobre, a gente está falando das diferentes classes sociais. Então, pode falar, por exemplo, como um médico fala um jogador de futebol, ou como um pessoal da periferia fala, um pessoal de uma classe mais alta também pode entrar essa variação. Mas não é só a questão sempre socioeconômica, é a questão o quê? A questão de grupos. Um médico vai falar de um jeito, porque ele tem uma linguagem mais técnica. Então, se você for pegar um advogado falando também, exige-se um português mais elaborado da falar de um advogado. Lógico que ele vai ter que falar o tempo todo como um advogado? Não. Foi aí que entra aquela questão da adaptação linguística. Ele vai poder falar de formas diferentes. Mas, por exemplo, num tribunal ele vai ter que saber falar. Mas eles acabam se criando os dialetos. Por exemplo, para quem gosta de videogame, você tem algumas coisas que a gente usa, como noob. Quem não joga videogame não sabe o que é noob. Ou então quem joga também jogos de tiro em cooperação, que vai saber o que é dar um KS, que é o que? É quando você vai você vai eliminar um inimigo, o outro vem lá e dá o tiro final. Ou seja, ele roubou sua kill. Então, assim, são variações linguísticas que a gente fala o quê? Diferentes variações sociais, que são grupos sociais que se interagem entre si e acabam criando o quê? Criando essa variação, criando essa variante. Cada um tem o seu jeito de falar. E aí a gente tem também as variações estilísticas, que é a diafásica. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou do estilo dela. Então é o que eu falei, a gente precisa o quê? Aqui entre as questões da linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com o seu uso, tudo vai depender o quê? Do contexto em que você está falando. Então vai ter aquele contexto que vai exigir uma fala mais formal. Por exemplo, se você está num tribunal, é lógico que você vai ter que falar de uma forma formal. Você não vai poder falar para o juiz lá e chegar, ô mano, é o seguinte, o bagulho que aconteceu deu tudo errado, os caras estão me confundindo. Não, você vai ter que ter uma linguagem formal. Então, por isso que você tem que conhecer as variantes. Então, assim, você vai falar para um grupo de jovens, você vai usar uma linguagem, você vai falar com um grupo de criança, você vai usar uma linguagem, você vai falar com um adulto, com um grupo de senhores, você vai usar uma linguagem. Então, assim, vai depender muito da questão, mas às vezes você pode falar totalmente despreocupado. Se você está na roda de um amigo, de amigos num bar, você vai ficar pensando no português que você está usando? Não, você vai falar de uma forma mais natural, de uma forma mais espontânea. A mesma coisa, eu como professor, se eu estou conversando com meus amigos, é uma coisa, agora na sala de aula eu preciso adequar essa minha linguagem, eu preciso falar de uma forma mais elaborada, não posso falar de qualquer jeito na sala de aula, porque a minha posição ali dentro, ela exige que eu use a norma padrão, exige que eu use uma linguagem mais formal. A gente tem também as variações históricas, que é diacrônicas, que é o quê? A mudança que a palavra faz de acordo com o tempo. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aqui, que é o quê? O vossa mercê, que depois virou vós mercê, que virou você, e na fala quase ninguém mais usa o você. A maioria das pessoas usa o C. Por exemplo, eu não falo para você,
você vai ali comigo? Ah, você vai ali comigo? Ah, você fez isso? Então, assim, a língua ela vai mudando, ela vai até por uma questão de comodidade, a gente vai mudando. Então, assim, algumas deixaram de existir, por exemplo, se você for pegar um livro de Machado de Assis, você vai ver muita palavra alcova. Que é alcova? É cama. Então, alcova deixou de existir, até mesmo se pegar o verbal, hoje em dia quase ninguém usa mais o pretérito mais que perfeito, que é o, que é o verbo que é assim, um passado, que se refere a um passado mais no passado ainda. Por exemplo, se eu falo lá, eu tenho duas expressões do passado, vamos ser mais claro, né? Quando eu tenho duas expressões do passado, que uma aconteceu antes da outra. Por exemplo, se eu falar lá, quando eu cheguei na estação, o trem já passara. Cheguei, está no passado, e o trem passou, aí a outra ação foi mais no passado ainda. Então eu vou usar, quando eu cheguei na estação, o trem já passara, pretérito mais que perfeito. Mas não, eu vou falar o quê? Quando eu cheguei na estação, o trem já tinha passado. Então tá vendo como a linguagem ela vai mudando? Então a gente tem até a questão de gírias, por exemplo, antigamente falava broto, aí depois mudou para mina, hoje em dia fala o quê? Crush, ou até gado, que eles usam também. Então a gente vai mudando assim a língua ela vai tendo essa variação histórica, conforme vai passando o tempo, vai mudando, vai se transformando a linguagem. Quando a gente fala assim da questão da linguagem também, das variantes linguísticas, a gente acaba caindo numa coisa que a gente chama de preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? É quando a gente fala assim, coloca tipo, como se fosse uma norma padrão acima das outras normas, ou seja, quem usa o português de uma forma mais correta, ele tem da forma mais correta, ela tem uma valorização melhor do que as outras variantes não cultas. Eu falei norma, mas eu não gosto de usar essa questão norma, porque quando a gente fala norma padrão e a norma culta, assim, quando a gente fala norma, quer dizer o quê? Que tudo que sai daquilo é erro. Não. Então, eu gosto de falar o quê? Variante. A gente tem variantes diferentes. Então, a gente tem a variante culta, a gente tem a variante padrão, assim como a gente tem as outras variantes. E não quer dizer que quem usa uma variante, a variante padrão, a variante culta, que ela seja uma pessoa mais inteligente ou que ela tenha mais conhecimento que outras pessoas. Ela pode ter conhecimento na língua, mas a gente não está, o mundo ele não está, a gente não está preso ao conhecimento da língua, mas assim, a língua não é a coisa mais importante de você saber. O mundo ele é muito amplo, a gente tem que ter um conhecimento muito mais amplo do que a língua. É lógico, você conhecer a língua, você consegue argumentar melhor, você consegue se expor melhor. Mas assim, você dizer que quem usa a norma padrão tem um grau de conhecimento ou é uma pessoa socialmente melhor do que quem não fala a norma padrão, está errado. Isso não quer dizer que a escola não deva. A escola tem, como eu já disse, a escola tem o papel de ensinar a norma padrão, mas a escola também ela precisa respeitar o quê? Aquela fala que o aluno trouxe, que é do contexto social, que ele vai continuar usando aquela fala no contexto social dele. Então, assim, eu não posso pegar e criticar o aluno porque ele fala uma gíria, porque não, aquilo ali é aceitável, é o jeito dele falar, mas ele precisa ter também o quê? O contato com a norma padrão, que aí entra, eu não vou falar que a norma padrão é melhor do que o jeito que ele fala, não, a norma padrão é mais uma variante que ele deve conhecer, porque uma hora ele vai entrar ele vai estar num contexto que ele vai precisar usar essa norma padrão, que ele não vai poder usar só aquela tipo de linguagem carregada de gírias, uma linguagem mais informal. Então, assim, a escola ela precisa, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai julgar o jeito de uma pessoa falar. Antigamente também existia muito preconceito em cima da fala do nordestino, porque as pessoas viam que o nordestino como aquele povo sofrido, aquele povo sem cultura, aquele povo que passa fome, que vive na seca. Então, a fala deles era uma fala, as pessoas até faziam algumas piadas, ou usavam a fala do nordestino como um jeito mais pejorativo, como se a fala do Sudeste fosse melhor, fosse porque do Sudeste a gente é melhor do que os outros. E não, isso aí entra o quê? No preconceito. Quando você fala do jeito do nordestino falar, gente, é o jeito dele, é a região dele, eles usam aquele dialeto, eles usam aquela variante deles. Assim como para eles o nosso jeito de falar é estranho, assim como a gente acha estranho o pessoal do Sul falando, o pessoal do Sul acha estranho. Eu morei no Rio um tempo atrás e o pessoal achava muito engraçado o jeito que eu falava porta, porque o paulista puxa mais o R, lá no eles falam porta. Então, assim, é,
um fala melhor que o outro? Não. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o erro, a gente tem que saber o que é variação linguística e o que é erro. Por exemplo, uma coisa que as pessoas têm mania de falar é que paulista fala errado por causa da quebra do plural, né? Então a gente tem mania de falar 3 pastel, 3 pão, 10 real. Gente, isso daí é aceito, porque isso não é um grupo de pessoas pequeno que fala. Isso é um fenômeno linguístico, não só dentro de São Paulo, existe em outros lugares. O que você não pode é na hora de escrever, você escrever um 10 real, ou você escrever um 3 pastel. Não, então você tem que saber qual é o contexto que você vai poder usar isso. Então é isso que eu quero que fique claro para vocês na questão da variação linguística, que a gente tem o quê? A gente não é um certo ou errado, a gente tem adequações, a gente tem momentos para usar cada tipo de linguagem. Então, é importante a gente saber a norma padrão, é importante a gente conhecer a variante padrão, aliás, é importante a gente conhecer a variante culta, a gente expandir o nosso vocabulário, porque para a gente poder se expressar em contexto diferente, em ambiente diferente. Não adianta também então você só saber falar a norma padrão e você não conhecer as outras variedades da língua, você não conhecer as gírias, porque aí você vai se comunicar com uma pessoa mais jovem que você que não conhece a variante padrão, como é que você vai explicar as coisas para ela? Então, isso que é o importante quando a gente fala de variante linguística. A língua é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica, ela vai mudar, ela vai variar, e a gente tem que se adequar, então a gente tem que fazer isso. Como eu já disse, a gente tem que fazer da roupa, da língua, quer dizer, como se fosse uma roupa, a gente tem que ter uma linguagem para cada ocasião. Então, não é que eu falo melhor que o outro, não, são maneiras diferentes de falar. Não é que eu, porque eu conheço mais o português, que eu sou uma pessoa melhor que o outro, que eu tenho um nível melhor que o outro, não. A língua, cada um tem o seu jeito de falar, mas o importante é o quê? Que você conheça mais variações possíveis para você poder se comunicar em contextos diferentes, em ambientes diferentes. É a mesma coisa até na escrita, por exemplo, se você vai fazer uma dissertação, você vai precisar ter uma linguagem mais. Você vai precisar usar a língua formal, você vai precisar usar a variante padrão da língua. Agora, se você vai escrever, por exemplo, um texto narrativo, vai depender muito do contexto, de como serão seus personagens, quais as características do personagem, qual é o grupo social desse personagem, que você vai ter que adequar a língua para aquilo. Se você só conhece a norma padrão, como é que você vai escrever sobre o personagem que mora na periferia? Como você vai fazer a fala dele se você não conhece a gíria, se você não conhece o jeito que eles falam? Então é isso que vocês têm que ter em mente quando a gente fala sobre variação linguística, beleza? Então é isso, galera. Eu espero que tenha ficado claro para vocês os vídeos. Lembrando sempre que se você gostou, deixe o seu like aí e se inscreva no canal e compartilhe aí com os amigos, dá aquela fortalecida, beleza? Então é isso, até a próxima aula. Tchau!